Tudo bem, alunos do oitavo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre polinômios. Qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômio. Exemplo. Então aqui eu tenho, AB mais x ao quadrado, 100x mais 10y mais 2, 3x mais 2y, y menos 2x. Observação. 1. Os polinômios de um só termo são chamados monômios. 2. Um polinômio reduzido de dois termos recebe o nome de binômio. Exemplo. Então aqui eu tenho 3x mais 2y, 4a menos b, xy mais 5y ao quadrado. 3. Um polinômio reduzido de três termos é chamado trinômio. Exemplo. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. X ao quadrado menos 7x mais 10. A mais 2b menos bc. 4. Um polinômio reduzido com mais de três termos não tem nome particular. Então agora, aqui eu tenho, adição algébrica. Então aqui, primeiro exemplo. Então aqui eu tenho, 5a mais 7ab menos 4b mais menos 2a mais 3ab mais 3b. Então aqui, a adição algébrica, quando eu falo adição algébrica, no caso é a adição e a subtração de polinômios. Então aqui, vou fazer o seguinte, vou eliminar o parênteses. Então primeiro eu vou copiar isso aqui normalmente, vou pegar aqui, 5a. Então aqui eu tenho 5a mais 7ab menos 4b. Observe o seguinte aqui, para eliminar esse parênteses, você olha o sinal. Aqui, antes do parênteses tem um sinal de mais. O sinal de mais, você vai copiar todos, no caso vai conservar todos os sinais que está dentro do parêntese. Então você vai pegar aqui, menos 2a, que está dentro do parêntese, menos 2a, mais 3ab, mais 3b. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, vou começar aqui, Primeiro, eu tenho 5a. Então, vou pegar aqui, 5a. Depois eu tenho, menos 2a. São os termos semelhantes, né? Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, vou pegar aqui menos 2a. Depois, eu vou pegar esse aqui, mais 7ab. Então, eu pego mais 7ab. E tenho esse aqui também, mais 3ab. Depois eu tenho, menos 4b, mais 3b. Agora eu vou reduzir isso aqui, Eu tenho, 5a menos 2a, vai ficar 3a. 7ab mais 3ab vai ficar mais 10ab. E aqui eu tenho menos 4b mais 3b, fica menos 1b. Então aqui, eu tenho um polinômio na forma reduzida. No caso aqui eu tenho três termos. 3a mais 10ab menos b. Exemplo 2. No exemplo 2 aqui, eu tenho 2x mais 5y menos 6xy menos x mais 2xy mais 7y. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou eliminar os parênteses. Então o primeiro aqui vai ficar 2x
mais 5y menos 6xy. Observe o seguinte aqui, ó. Antes desse parênteses aqui, eu tenho um sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de menos, o que você vai fazer? Você vai trocar todos os sinais dos termos aqui, ó, que estão dentro do parênteses. Então, se aqui é menos x, você vai colocar mais x. Aqui vai ficar menos 2xy. E aqui vai ficar menos 7y. Troca todos os sinais. Agora, você vai juntar os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho, ó, 2x. Então, eu pego aqui, ó, 2x. Depois eu tenho aqui, ó, mais x. Depois eu tenho, ó, mais 5y. Mais 5y. E tenho aqui, ó, menos 7y. Depois eu tenho, ó, menos 6xy. Menos 6xy. E tenho esse aqui, ó, menos 2xy. Então aqui eu juntei os termos semelhantes, né? Agora eu vou reduzir. Então agora eu tenho o seguinte, ó. 2x com mais x vai ficar 3x. Mais 5y menos 7y fica menos 2y. E aqui, menos 6xy menos 2xy fica menos 8xy. Então aqui, ó, eu tenho o polinômio na forma reduzida. Multiplicação de polinômios. Então agora eu tenho o seguinte aqui, ó. Exemplo 1. Eu vou multiplicar aqui, ó, esse monômio aqui, ó. No caso, esse termo aqui, ó, 5a ao quadrado m vezes 3a menos 2am. Nesse caso, eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, e vou multiplicar por esse e depois por esse. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 5a ao quadrado m. Então, eu pego, ó, 5 ao quadrado m vezes. Vou pegar esse aqui, ó, 3a. Então, eu coloco aqui 3a. Certo? Agora, eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar por esse aqui, ó. Então, nesse caso, você vai olhar os sinais, ó. No caso, eu tenho aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Na multiplicação, mais vezes menos vai ficar menos. Agora, eu vou multiplicar esse aqui, ó. 5 ao quadrado m vezes quem? 2am. Certo? Então, eu vou pegar esse termo e vou multiplicar por esse, depois esse termo e vou multiplicar por esse aqui também, ó. 5 ao quadrado m vezes 2am. Agora, eu vou multiplicar separadamente aqui, ó. Então, tem uma multiplicação aqui, ó. No caso, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro, eu vou multiplicar os coeficientes, ó. 5 vezes 3 vai ficar 15. Na parte literal, você multiplica as bases iguais, ó. A ao quadrado vezes a. Conserva a base, somos expoentes. Então, fica a elevado a 3. No caso, o m aqui, ó, você repete aqui na frente. E aqui a mesma coisa, ó, menos. Eu vou multiplicar aqui agora, ó. 5 vezes 2 vai ficar 10. Agora, a ao quadrado vezes a, conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1 fica 3. M vezes m, a mesma coisa, conserva a base, somos expoentes. Então, nesse caso, o resultado 15a elevado a 3, 15a elevado a 3m menos 10a elevado a 3, m elevado ao quadrado. Segundo exemplo aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 vezes x menos 2, mais x ao quadrado menos x vezes
2 menos x. Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o 3 e vou multiplicar o x, depois o 3 multiplicando o menos 2. Então aqui eu tenho 3 vezes x, vai ficar 3x. Aqui eu tenho 3 vezes menos 2, então os sinais são diferentes, então fica menos 3 vezes 2 fica 6. Agora, repete aqui, ó, mais x ao quadrado. Vou multiplicar aqui agora, ó. Menos x vezes 2 fica menos 2x. Menos x vezes menos vezes menos, vai ficar mais x vezes x elevado ao quadrado. Certo? Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar esse polinômio aqui, ó, na forma reduzida. Por quê? Eu posso reduzir alguns termos aqui, ó. Então eu vou começar por esse aqui, ó. Eu vou pegar esse polinômio aqui, eu vou colocar na forma reduzida. Então primeiro eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado. Depois eu tenho esse outro x ao quadrado. Então fica x ao quadrado mais x ao quadrado. Depois eu tenho mais 3x. Então eu pego mais 3x menos 2x, certo? E agora o menos 6. Então fica assim, ó. Agora, reduzindo os termos semelhantes, eu tenho, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado fica 2x ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, mais 3x menos 2x, vai ficar mais 1x. E aqui, menos 6. Então, você multiplica, depois coloca o polinômio na forma reduzida. Terceiro exemplo. Agora aqui, ó, eu tenho dois termos, ó. 3a mais 2b vezes 2a menos 5b. Então agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, o 3a, e vou multiplicar os dois. Depois, esse aqui vai multiplicar os dois também. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou pegar, ó, 3a. Então, eu tenho 3a vezes quem? Vezes 2a. Depois eu tenho, ó, aqui é mais e aqui é menos. Então, mais vezes menos fica menos. Então, você coloca menos. Agora, fica assim, ó. 3a vezes 5b. 3a vezes 5b. Agora, eu vou pegar o 2b aqui, ó, e vou multiplicar por quem? Por 2a. Então, fica mais 2b vezes 2a. Certo? Ó, mais 2b vezes 2a. Agora eu tenho, ó, mais vezes menos, fica menos. Agora eu multiplico aqui, ó, 2b vezes 5b. Então, eu coloco 2b vezes 5b. Então, isso aqui é chamado de propriedade distributiva da multiplicação. Então, agora você multiplica aqui, ó, cada termo aqui, ó. Então, agora aqui, ó, 3a vezes 2a, 3 vezes 2 vai ficar 6. A vezes a ao quadrado. Conserva a base e soma os expoentes. Depois, menos 3a vezes 5b. 3 vezes 5 vai ficar 15. No caso, A, B. Aqui vai ficar mais 2b vezes 2a vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 fica 4. B vezes A ou A vezes B é a mesma coisa, colocando na ordem aqui, ó, AB. Menos, aqui eu tenho, ó, 2b vezes 5b. 2 vezes 5 vai ficar 10. E b vezes b, b ao quadrado. Conserva a base e soma os expoentes. Lembrando que eu tenho que multiplicar sempre as bases iguais, né? Agora, eu tenho o seguinte, ó. Aqui, eu posso juntar aqui, ó, os dois termos do meio aqui, ó. Juntar esses dois termos aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó.
6a ao quadrado. Aqui, menos 15ab mais 4 fica menos 11ab. E aqui, menos 10b ao quadrado. Então, fica 6a ao quadrado menos 11ab menos 10b ao quadrado. Exemplo 4. Então, a mesma coisa, ó, x mais 2 vezes x ao quadrado menos x menos 2. Então, vou pegar o primeiro termo, multiplicar os 3. Depois, o segundo termo aqui, ó, multiplicar os 3 também. Vou começar aqui, ó. X vezes quem? Então, eu ponho x vezes x ao quadrado. Ó, aqui, ó, mais vezes menos, coloca menos. Depois, o x vai multiplicar o x, ó, fica x vezes x, né? E aqui, ó, x vezes menos 2. Então, coloca menos. Então, aqui, x vezes 2. Certo? Agora, eu vou pegar o 2. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes x ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, mais 2 vezes menos x. Então, aqui fica mais vezes menos, fica menos 2 vezes x. Então, menos 2 vezes x. E agora eu tenho aqui, ó, mais 2 vezes menos 2. Então, mais vezes menos, então coloca menos 2 vezes 2. Certo? Agora, vou multiplicar aqui, ó. No caso aqui, eu tenho, ó, x vezes x aqui, ó. X elevado a 1 vezes x elevado a 2, ó. É a mesma base. Então, quando eu tenho a mesma base, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui fica x elevado a 3 menos x vezes x, conserva a base e soma os expoentes. X elevado a 2. Aqui, ó, menos 2 vezes x, fica 2x. Aqui, mais 2x ao quadrado. Menos 2x. E aqui fica menos 4. Certo? Agora, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho x elevado a 3. Depois eu tenho menos x elevado a 2. E tenho esse outro aqui, ó. Mais 2x elevado a 2. Certo? Depois eu tenho menos 2x. Tenho menos 2x. Depois eu tenho menos 2x. Menos 4. Juntando aqui, ó. X à terceira. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Fica mais 1x ao quadrado. Menos 2x fica menos 4x. Menos 4. Então, eu tenho o polinômio, esse polinômio na forma reduzida. X à terceira mais x ao quadrado menos 4x menos 4. Exemplo 5 aqui, ó. Então, aqui eu tenho a mais 2 vezes a menos 3 mais 2a menos 1 vezes a mais 1. Então, aqui eu vou multiplicando aqui, ó, e vou usar a propriedade distributiva da multiplicação, ó. A vezes a, então eu tenho a elevado ao quadrado. Aqui eu tenho a vezes menos 3, fica menos 3a. Então, aqui eu tenho, agora eu pego esse aqui, ó, mais 2 vezes a, fica mais 2a. Mais 2 vezes menos 3 fica menos 6. Você põe mais, abro parênteses, multiplicando 2a vezes a, então você coloca 2 e multiplica a vezes a. Então fica a elevado a 2. 2a vezes 1 fica mais 2a. Agora eu pego esse aqui, ó, menos 1 vezes a fica menos a. E aqui eu tenho menos 1 vezes mais 1, então fica menos 1. Agora, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu posso reduzir aqui dentro do parêntese, ó. Então vai ficar a ao quadrado. Menos 3a com mais 2a fica menos 1a.
menos 6, mais... Aqui também eu vou reduzir aqui, ó, vai ficar 2a ao quadrado, mais 2a menos a, fica mais 1a, e aqui fica menos 1. Agora eu vou eliminar o parênteses. Então aqui eu tenho, ó, tirando o parênteses, fica a ao quadrado, menos a, menos 6. Aqui vai ficar o sinal de mais, você conserva todos os sinais que estão aqui dentro. Então fica mais 2a ao quadrado, mais a, menos 1. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então aqui eu tenho a elevado a 2, ou a elevado ao quadrado, mais 2a ao quadrado. Então eu tenho a elevado ao quadrado, mais 2a elevado ao quadrado. Agora eu tenho aqui, ó, menos a, e aqui eu tenho mais a. Depois eu tenho, ó, menos 6, menos 1. Agora eu tenho, ó, a ao quadrado mais 2a ao quadrado fica 3a ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, menos 1a mais 1a, então são opostos, eu posso cancelar, porque o resultado aqui é 0. Menos 6 menos 1 fica menos 7. Então eu tenho um polinômio aqui na forma reduzida. Agora, valor numérico de um polinômio. Então, eu tenho o seguinte, ó, sendo o polinômio p de x igual menos 3x elevado a 3, mais x ao quadrado, mais x menos 2. E eu tenho outro polinômio que eu chamei de g de x, que é igual a x à terceira, menos x ao quadrado, mais x menos 1. Pediu para calcular p de menos 1 mais g de 1. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, p de menos 1, que eu vou calcular, certo? Só que o p de menos 1, eu vou pegar o polinômio p de x, ó. Eu vou pegar esse polinômio p de x, que é igual a menos 3x à terceira, mais x ao quadrado, mais x menos 2, certo? Esse é o polinômio p de x. Quando colocar aqui p de menos 1, no lugar do x aqui, ó, p de menos 1. Significa que no lugar do x eu vou colocar o menos 1. Então, vou substituir o x por menos 1. Então, fica assim, ó, menos 3 vezes, fica menos 1, elevado a 3, né, seguindo aqui, ó. Depois eu tenho mais, aqui no lugar do x eu coloco menos 1, elevado ao quadrado, aqui mais, no lugar do x eu coloco menos 1, menos 2. Então, aqui agora eu vou calcular o valor numérico para x igual a menos 1. Então, aqui eu coloco p de menos 1. Agora eu tenho uma expressão numérica aqui, ó. Primeira potência. Então, coloca menos 3 vezes menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 fica menos 1. Aqui mais. Menos 1 elevado ao quadrado. Aqui, ó, agora o expoente é par. Então, aqui vai ficar mais 1. Menos 1 ao quadrado fica mais 1. Aqui eu tenho, ó, mais menos 1, menos 2. Então aqui eu tenho, ó, p de menos 1 vai ser igual. Agora já posso começar multiplicando aqui, ó. Menos 3 vezes menos 1 fica mais 3, então os sinais são iguais. Então aqui eu tenho 3 positivo. Aqui, sinal de mais antes do parênteses, eu vou pegar o que está dentro do parênteses. Então vai ficar mais 1. Aqui, mesma coisa, vou pegar o menos 1 e o menos 2. Agora tem aqui, ó, p de menos 1 vai ser igual. Somando todos esses valores algebricamente, eu tenho, ó, 3 mais 1 vai ficar 4. Aqui eu tenho menos 1 com menos 2, fica menos 3. 4 menos 3 igual a 1. Então, p de menos 1 vai ser igual a 1. Agora eu tenho aqui o g de 1. Então, o g de 1, vou pegar o g de x, que é o polinômio, ó.
Então eu pego o polinômio g de x. O polinômio g de x é igual a x à terceira menos x ao quadrado mais x menos 1. Ó. Então esse é o polinômio g de x. Ó. X à terceira menos x ao quadrado mais x menos 1. Certo? Pediu para substituir aqui o valor de x aqui por 1. Então nesse polinômio g de x eu vou calcular o g de 1. Agora, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então fica, ó, 1 elevado a 3 menos 1 elevado a 2 mais 1 menos 1. Certo? Eu substituo o x por 1. Agora, eu vou resolver as potências, ó. Então eu tenho g de 1 vai ser igual a 1 elevado a 3 é 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. Então aqui eu tenho mais 1, menos 1. Então o valor de g de 1, eu tenho o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho, ó, 1 menos 1, 0. Então aqui dá 0, ó. 1 menos 1, 0. E aqui também, mais 1 menos 1 também fica 0. Então g de 1, resultado é quanto? 0. Então o resultado aqui é 0. O que é que pediu para fazer? Calcular isso aqui, ó. P de menos 1 mais G de 1. Então você coloca aqui, ó, no final, P de menos 1 mais G de 1. Qual que é o valor aqui? Então, eu calculei aqui, ó. Eu tenho que o P de menos 1, o valor dele, o valor numérico é quanto? 1. Então aqui eu coloco 1 mais o G de 1. Quanto que vale G de 1? G de 1 igual a 0. Então, mais 0. Resolvendo aqui, ó, somando aqui os dois valores, então eu tenho 1 mais 0, que é igual a 1. Então esse, no caso aqui, o que está pedindo o problema? Primeiramente aqui, ó, no caso, você vai calcular P de menos 1 mais G de 1. Então primeiro eu calculei o P de menos 1, que é igual a 1, e o G de 1 é igual a 0, certo? Depois você soma os dois resultados, ó. 1 mais 0 igual a 1. Certo? Então, assistam a essa explicação para depois vocês responderem as questões de 7 a 13 da apostila. Então, até a próxima aula.